Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, feriado de Corpus Christi, aquele feriado prolongado, para quem pôde prolongar, 21 de junho de 2019. E hoje inicia-se o inverno, né, finalmente. Embora já tenhamos tido uns friozinhos aí anteriormente, mas oficialmente seria a partir de hoje. Estamos na agradável companhia do nosso querido Guilherme, do nosso João, do nosso Marcos e da nossa Fátima. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebestes, de O Evangelho segundo o Espiritismo, e também na segunda hora, na segunda parte do programa, nós estudaremos o capítulo 41 ou 42? 42, né? 42 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado A Palavra do Governador. Isso, Palavra do Governador. Muito bem. Então, como fazemos costumeiramente, sempre vale a pena nós nos reportarmos qual passagem evangélica que originou o capítulo referente ao dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E no nosso estudo lá do Paulo de Tarso, nós sempre seguimos o roteiro lá do semana a semana do Paulo de Tarso, lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. O item que foi mencionado para se dar mais ênfase é o item relativo à mediunidade gratuita. Os itens de número 7 a 9. Quem quiser ler e estudar depois com calma, então seria o capítulo 26, itens de 7 a 9. Então, lá nas anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar, no capítulo 10, as seguintes palavras: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Lá no capítulo 10 das anotações do evangelista Mateus, essa passagem é uma passagem em que Jesus encontra-se com os discípulos e, em particular, o ensino foi feito em particular, né? Ou seja, não foi um ensino como o Sermão do Monte, que foi um ensino geral, né, para todas as pessoas que acompanhavam o mestre em suas peregrinações. Mas foi um ensino restrito aos 12 discípulos. Então, nesse item finalzinho, né, no versículo 8,
é que ele termina dizendo: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Então, obviamente que os discípulos do Mestre também eram portadores de mediunidade, e eles também tinham a capacidade, e a mediunidade nós vamos ver que é uma faculdade orgânica, eles também tinham a capacidade de restabelecer a saúde, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. E, evidentemente, acompanhados do Mestre, essa capacidade foi amplificada, foi, vamos dizer assim, multiplicada. Muito bem. Quando diz expulsai os demônios, a gente tem que contextualizar, né? Como já dissemos em outras ocasiões, Jesus, que é o governador planetário, ele não vai expulsar ninguém da companhia dele, né? Pelo contrário, ele sempre fez o convite de vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que estáis, vamos dizer assim, afastados do caminho de Deus, ou afastados do cumprimento da lei. Então, quando diz expulsai os demônios, ele quer dizer encaminhai os espíritos obsessores, os espíritos desviados do caminho do bem. Mesmo porque demônio é uma palavra de origem grega, significa daimon, significa gênio ou espírito. Então, nós também temos que contextualizar isso. Com o passar dos séculos, a palavra demônio foi assumindo uma conotação de espírito eternamente voltado para o mal. E não é isso que nós devemos compreender na lei de evolução, na lei de evolução de cada um, individualmente de cada um de nós. Evidentemente que os demônios devem ser entendidos como espíritos menos evoluídos, espíritos desviados da prática do bem, espíritos ignorantes principalmente da prática do bem, nesse sentido que devemos entender. E quando diz expulsai, nós também devemos entender que os apóstolos, ou os discípulos de Jesus, junto com o Mestre, que esses espíritos seriam encaminhados. Ou seja, imagine vocês, Jesus, governador planetário, acompanhado dos 12 discípulos, mas ele também era acompanhado de uma equipe espiritual. Meu Deus, né? Vocês têm ideia da equipe espiritual de altíssima hierarquia que acompanhava o Mestre? Então, imaginem vocês o caso da nossa querida Maria Madalena. Quando a Maria Madalena encontra com o Mestre, inclusive está passando um seriado, viu, Guilherme? O seriado é Maria Madalena, no Netflix. E a Ana me falou que o seriado é belíssimo. É verdade, eu também andei assistindo uns capítulos. Você assistiu uns capítulos, né? Tem todo um enredo assim que envolve, assim, diz que é bem emocionante, viu? Eu não cheguei a ver ainda, mas está na minha listinha aí, viu? Maria Madalena. Eu também não estou aqui autorizado em falar aqui pelo canal lá pelo Netflix, mas assim, eu gostei, achei legal. Assim, tem umas coisas interessantes assim para ver. Comparar é uma coisa bem... Porque às vezes, uma coisa só, aproveitando aqui, você abriu essa brecha aí, né, Marcelo? Que às vezes fica um pouco distante, vamos dizer... o Fabinho que puxava bem esse negócio, né? Que às vezes as parábolas, assim, às vezes a gente vai lendo o Evangelho e tal, e aí fica, vamos dizer... Falta um pouco daquela questão da imagem, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Como diz o ditado.
E aí tem umas imagens muito bem retratadas, eu acho, assim, foi muito sensível, o diretor, né, o pessoal da produção, lá, bem legal, assim, uma coisa... Parece que o roteiro é bem legal mesmo. Aquilo que a Ana comentou comigo. Pro lado de religião, puxar pra lá, pra cá, de um jeito ou de outro, não, mas assim, bem interessante, assim, uma postura bem legal. Igual eu me lembrei, aproveitando, falando sobre, que no sábado teve a palestra do Haroldo, né, que nós fomos lá. Em Campinas, né? Campinas, legal. E aí ele falou uma coisa também muito interessante. Nossa, estava lotado lá no nosso lar, né? Lotado. Aonde o Haroldo vai agora, lota, né? É verdade. E aí ele comentou uma coisa, preparou todo um, né, vamos dizer, uma situação assim, né? E aí ele disse assim, pra gente não se esquecer que nós somos imortais. Mas assim, ele fez uma preparação tão grande dessa situação, que é mais ou menos a mesma, estou tentando traçar um paralelo assim, que a gente fala, que está acostumado a falar, que a gente, lógico, né, é o que a gente estuda aqui nas várias encarnações, etc. E tal. Mas ele foi armando tanto assim ele tem essa capacidade impressionante. Aí ele falou assim, inclusive ele falou assim, e aquelas pessoas que a gente não gosta também são imortais. Acho que depois muito todo, aí todo mundo, aí veio abaixo, né, todo mundo morrendo de rir. Mas assim, porque a gente precisa aproveitar e resolver isso já. E se a gente quer se libertar delas, né? É melhor amá-las, né? Exatamente. Porque o amor liberta, né? Quebra os grilhões, exatamente. Você quer se libertar de alguém que você não gosta, na convivência, aí você vai se libertar daquela pessoa que você não gosta e vai passar a ter do seu lado uma pessoa que você gosta. Né? Quer dizer, aquela pessoa que você não gosta, ela vai embora só. Vai se transformar. Então, e quando Jesus encontra-se com a Maria Madalena, ou quando Maria Madalena conhece o Mestre, diz as anotações dos evangelistas que ela era portadora de 7 demônios, ou 7 espíritos obsessores. E que, ao contato dela com o Mestre, esses 7 espíritos obsessores, ou 7 demônios, foram expulsos. Ou seja, foram encaminhados, foram doutrinados, a equipe espiritual que acompanhava o Mestre fez com que esses espíritos se afastassem, deixassem de exercer a influência sobre a Maria Madalena, e ela pôde, enfim, ter uma vida psíquica melhor. E, evidentemente, que ela se sentiu tão envolvida com a presença do Mestre, que ela passou a segui-lo, e não só a segui-lo fisicamente, mas como seguiu os seus exemplos. E ela se transformou, ela também fez uma grande conversão, né, de si própria, transformando-se na primeira mulher, na primeira personagem a ver Jesus ressurrecto. Então, quer dizer, se Jesus apareceu para ela, foi merecimento. Não dúvida, né? Se Jesus apareceu para ela, não foi à toa, né? É mais uma lição aí para a humanidade. E então, essa história aí da Maria Madalena serve muito como reflexão para nós estarmos atentos com essa possibilidade de, através do nosso exemplo, nós também termos não a capacidade do Mestre, né, mas pelo menos gerarmos uma atmosfera psíquica favorável em torno de nós, para que nós pelo menos não afastemos, né, não sejamos causa de repulsa dos outros, né, que sejamos causa de aproximação, né, não de repulsa. Viu, Marcelo, uma coisa também assim, que eu mais ou menos estava pensando que você estava falando da Maria Madalena, até traçava até um certo paralelo com Paulo, né? Porque assim, ela, a partir do momento que teve o contato com a doutrina de Jesus, só que ela conheceu o Mestre, né? Paulo não. E Paulo era um ferrenho defensor, né, das leis, né? Como judeu, né, como doutor da lei, e ela também era defensora das leis, ela judia, e ela sempre, pelo que eu vi lá nesses capítulos que eu assisti, do seriado, e assim até o seriado a gente tem que
tem que ter uma visão, tem que dar um desconto, porque tem um romance. Tem a visão. É verdade, do diretor. Licença poética do diretor, do roteirista, né? Então. Mas sabe por que eu pensei assim, que nesse aspecto não fugiria? Eu concordo contigo. Porque era do povo judeu, né? Quer dizer, aí tinha um monte, né? Uma grande parte da população que não foi tocada. Sim. Né? E aí, porém, ela foi profundamente tocada, como os apóstolos, né? Os discípulos, né? E o Paulo também. Então, por isso que eu estava traçando um paralelo, que assim, o Paulo também... Paulo, Jesus foi buscá-lo lá na estrada de Damasco. Então, exato. E aí houve aquela transformação, assim, né, da água para o vinho, vamos dizer assim. E ela também, eu sentia, assim, esse tipo, mais ou menos nessa linha, né? Porque ela também virou, assim, uma defensora... né, de Jesus. Uma vez igual você falou, que ele apareceu. Que ele apareceu para a primeira pessoa. Exatamente, foi ela. É uma lição para a humanidade, né? E eu me lembro que teve uma vez que o nosso querido Bacelli veio fazer uma palestra aqui em Vinhedo, inclusive foi lá no Marambaia. Não sei se vocês se lembram, né? Deve fazer uns 4 ou 5 anos, não sei se vocês se lembram. E aí no finalzinho eu perguntei para ele, né? Aí eu perguntei para ele quem que a Maria Madalena teria sido depois em encarnações posteriores, né? E lógico, eu perguntei para ele porque ele conviveu com o Chico e o Chico falava, né? Tem muitas coisas que o Chico só falava para quem era mais próximo. E aí ele disse que o Chico disse que ela foi depois a Teresa de Ávila. E a Teresa de Ávila escreveu uma obra chamada Êxtase, que os teólogos dizem que é uma obra assim belíssima, né? Que é uma obra de uma profundidade impressionante. E Teresa de Ávila. Ávila é aquela mesma cidade que tempos depois naquele romance histórico do Emmanuel, Renúncia, como é que se chama? A nossa querida Alcione, num determinado momento ela vai morar lá em Ávila. Em um mosteiro. Muito bem. Bem, a mediunidade é uma faculdade orgânica e ela é uma faculdade orgânica que mostra a capacidade que o médium tem de receber ou de estabelecer a comunicação com o mundo espiritual. Então, o fenômeno mediúnico é um fenômeno que nós consideramos como um fenômeno paranormal porque ele ainda não tem explicação na visão da ciência. Então, por exemplo, o fenômeno paranormal, ele pode ser um fenômeno anímico e medianímico. Anímico é quando não ocorre a intervenção ou a presença dos espíritos. Então, só para ilustrar, a clarividência, por exemplo, o sensitivo que é clarividente, ele não vê espíritos. Ele não vê espíritos, mas ele vê acontecimentos. Então, por exemplo, você coloca num cofre fechado, você coloca qualquer objeto, ele, pela clarividência dele, ele é capaz de dizer o que tem lá dentro daquele cofre fechado previamente. O clarividente, ele não vê espíritos, mas ele tem condições de falar, vai para sua casa agora que a sua casa está pegando fogo. E é interessante, porque tem muitos clarividentes, né, que embora eles tenham essa capacidade, só para fazer a diferença, clarividente não vê espíritos, vidente vê espíritos. Então, clarividência vê acontecimentos, vê coisas, vê objetos, mas não vê espíritos. O vidente
vê espíritos. Aí, tanto é que o Chico e o Divaldo, com a capacidade mediúnica enorme deles, né? O Geraldinho, numa ocasião, ele conta, sabe, o Guilherme, que chegou uma senhora lá perto dele, lá em Uberaba, aí ele falou assim: minha senhora, a senhora não me leve a mal, mas fala uma coisa pra mim, a senhora está encarnada ou desencarnada? Está encarnado ou desencarnado? Então você imagina, né, a confusão. Isso foi mais no final da existência dele, né, no finalzinho, você imagina, né, o cara estava mais pra lá, mais no mundo espiritual do que aqui, e era natural que ele se confundisse. Diferente de mim, por exemplo, porque eu não tenho nenhuma capacidade mediúnica dessa, né? O máximo que eu tenho é de intuição, de inspiração, né? Mas... Pois não, Marcos? Um caos. Meu avô tem 102 anos, ele vai fazer 102 anos no janeiro. Que beleza. E ele está tendo visões. Eu estive conversando com ele, já uns 2 anos atrás, ele estava com 99, 3 anos atrás, e eu falei, pô, mas fica tranquilo, isso que o senhor vê, assim, é normal. Não, mas essas pessoas não saem daqui, eu fico brigando com eles. Então ele confunde também com a realidade, e ele, com 100 e poucos anos, você falando do Chico, né? ele falou que estava cheio de pessoas, tem mais de 20 pessoas ali. E ele falava, pô, sai daqui, deixa eu descansar agora, vai embora. E é estranho. Já pensou, Guilherme, quando nós estivermos lá com os 98 anos, hein? E o médium é isso, o médium ele não escolhe ser médium, né? O médium ostensivo, ele não escolhe. Ele nasce, né, com esse dom, com essa missão, ou seja lá, o que for, né? E Maria Madalena era uma exímia médium, ela era uma médium, né? E por isso que ela tinha essa aproximação desses espíritos, né? Porque ela tinha uma mediunidade muito aflorada, né? E nós não escolhemos, né? Muitos que são, eu não sou evidente, mas os médiums, eles não... eu quero ser médium, né? Não é assim. Então ele é médium porque é médium. Por isso que é uma responsabilidade muito grande em ser médium. Exato. E o fenômeno mediúnico, nós dissemos, né, que o fenômeno paranormal ele pode ser anímico ou mediúnico. A telepatia também é um fenômeno anímico. Todos nós sabemos que a telepatia, ela provavelmente ela se dá pelo pensamento, mas ainda não está comprovado pela ciência que uma onda que seja capaz de detectar o bendito do pensamento. Mas todos nós sabemos que o pensamento, né? Quantas ocasiões que nós não... hoje nem tanto, né? Mas que hoje nós usamos mais o celular do que o aparelho fixo, né? Mas... E também pode acontecer com o celular, evidente. Exatamente. Então o telefone tocava em casa... Na época agora já pré-histórica, né, do aparelho fixo, e o telefone tocava, e como a pessoa que estava ligando para nós estava pensando na gente, então nós captávamos o pensamento e falávamos, olha, eu vou atender o telefone, mas é fulano que está do outro lado da linha. E muitas vezes esse fulano fazia tempo que você não conversava, né, você não tinha motivo para pensar que, não é, por exemplo, a minha irmã que me liga toda semana, o meu irmão que me liga, a minha mãe, entendeu? E aí, então quer dizer, esses fenômenos de telepatia são muito frequentes. Agora, evidentemente que há outros fenômenos que ocorrem com a intervenção dos espíritos. O nosso querido Chico Xavier, que já escreveu mais de 520 livros, 412 encarnados, né? E o número agora já passa de 520. Devido ao acúmulo de obras que foram
encontradas depois. Então, por exemplo, tinha muitas reuniões, o estudo do Evangelho que ele fazia lá em Pedro Leopoldo, lá na Fazenda Modelo, na casa que agora me esqueci o nome lá, daquele senhor lá que era o dono da fazenda, não, né, que era o funcionário o chefe lá do trabalho, né, e então eles faziam estudo do Evangelho uma vez por semana, e esse material foi, após o estudo ele psicografava, e esse material, Rômulo Joviano, isso, a casa do senhor Rômulo Joviano, que era o patrão dele, e ele era concursado do Ministério da Agricultura, né? Ele e o Chico, né? Para poder trabalhar nessa atividade da Fazenda Modelo lá em Pedro Leopoldo. Aliás, é um belo passeio, viu? Quem puder ir lá uma vez, inclusive fica 20 ou 30 quilômetros do aeroporto de Confins. É bem legal, é um passeio bem legal, viu? Tem a casa de Chico Xavier e tem a Fazenda Modelo que você pode ir lá e visitar, né? Vale a pena. Então, e o fenômeno mediúnico que eu me referia é essa obra vastíssima que foi ditada pelos espíritos através do nosso querido Chico Xavier. Nós citamos o Chico Xavier, mas tem inúmeros outros médiuns. E, evidentemente, que tem muitas informações que foram passadas nas obras do Chico Xavier e que foram comprovadas depois. Foram comprovadas 30, 40 anos depois. Então, quer dizer, a mediunidade é uma faculdade orgânica e que não tem participação nenhuma do ponto de vista material para você, vamos entrar no assunto, né? Para você querer tirar proveito dela. Querer tirar proveito tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de oportunidade, de tráfico de influência, de prestígio. Inclusive, não é um privilégio dos espíritas, né? Todos. Até tem este livro que fala sobre mediunidade, são oportunidades, que fala assim, que Jesus disse aos discípulos, né? Dai de graça o que de graça recebestes, né? Que ninguém prescreve, que ninguém faça pagar daquilo por que nada pagou. A mediunidade se encontra em toda parte, é uma manifestação espontânea que está latente em quase todas as criaturas. Desviá-la é fugir do seu providencial objetivo. Deve ser praticada santamente, com devotamento, renúncia e sacrifício. Exatamente, né, Fátima? Então, quer dizer, o médium, ele tem que ter essa consciência, né, de se dedicar com afinco, se dedicar de maneira santa. Qual que é o outro termo que ele usa? Renúncia e sacrifício. Renúncia e sacrifício. Então, não, em hipótese nenhuma, ele pode querer tirar proveito da situação. E da mesma forma, como nós vamos ver aqui algumas mensagens da obra Vivendo o Evangelho, acho que o João não trouxe hoje, né, João? Mas nós separamos aqui uma mensagem que não somente os médiuns, como também os frequentadores das casas espíritas, não somente o frequentador, vamos dizer assim, o frequentador do dia a dia, como também os membros da diretoria, eles também não têm nada que tirar proveito para si próprio, né? Então você imagina lá, o cara que é tesoureiro lá da casa espírita, aí ele está sempre em contato com o gerente do banco, está sempre arrumando uma coisinha aqui, arrumando uma coisinha ali, e diminui os valores dos juros, né, para beneficiar a casa espírita, né? Olha, então aproveita, vamos fazer um empréstimo para mim também. Aí o senhor também mantém esses juros aí baixos, tá? Ou então
recebe uma doação para casa ou para entidades que cada um trabalhe, independente de ser espírito ou não, e tirar privilégios para si, porque está trabalhando naquele local, né? Tem muito disso, né? Não tem cabimento, né, Fátima? Recebeu lá uma doação, né? Uma doação, aí pega e 5% desvia para o próprio uso, não tem cabimento. Pois não, Marco? Não, até colocar aqui, como está bem ali no livro, né, que é trabalhar no bem, né, como está aí, Fátima, as 3 palavras, a primeira aí, santamente, né, até porque a mediunidade, ela une o plano espiritual ao nosso material. Então o médium, ele tem essa capacidade. E se ele não trabalhar santamente, pela energia, pela afinidade de pensamentos, que é a forma como os espíritos nos encontram e dirigem a nós, se não for santamente, não será santamente também esse elo de ligação, né? Os espíritos que se aproximam ou que estarão próximo do médium serão na mesma frequência de pensamento do que ele, né? Então, por isso que o orar e vigiar para um médium até é maior, digamos, nesse sentido, né? Até pela responsabilidade que ele tem. Então ele tem que se alinhar muito mais às questões morais, estar bem nesse sentido, para que seja visitado, auxiliado por espíritos de alta envergadura e assim fazer uma boa obra, né? Ter uma obra relativa aos espíritos que o visita, né? Acho que é por aí. Você estar bem para receber o bem. Muito bom. Então, tem um parágrafo aqui que a nossa querida Fátima está me apontando, nesse livro, que ele diz assim: a manifestação da faculdade mediúnica já se faz notar em quase todos os lares e ainda mais dentro das igrejas, o que vem confirmando a profecia. Disse o Senhor: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. O nosso querido Fábio, se ele tivesse aqui, ele ia se lembrar da música do Tim e Vanessa, né? Que tem uma música do Tim e Vanessa que fala isso. Agora, tem uma mensagem aqui que nós separamos da obra Vivendo o Evangelho, e eu gostaria eu vou falar item a item, aí vocês veem como que é de se tirar o chapéu para a dedicação que o nosso querido Chico Xavier desempenhou no seu mandato mediúnico. Então ele diz assim: mandato mediúnico. O médium espírita comprometido com o Evangelho de Jesus tem um roteiro a seguir. Não pensa em cobrança e tem trabalho definido. Então, quer dizer, o Chico, ele sempre deixou claro que ele tinha a atividade profissional dele e que ele viveria daquela atividade. Aquilo que quando ele fez o concurso lá, né, em Pedro Leopoldo, que ele passou a trabalhar como funcionário lá do Ministério da Agricultura. Inclusive isso foi muito bom, porque ele também teve uma situação econômica melhor para ajudar os seus familiares. Num determinado momento da vida dele, ele foi, como é que se diz? Arrimo, né? Ele foi arrimo de 18 pessoas. 18 pessoas. Então você imagina, né? Cuidar dos irmãos que estavam desempregados, as esposas, etc, etc. Então, quer dizer, ele sempre teve trabalho definido. O médium tem um roteiro a seguir. Ele provê a seu sustento e não deseja vantagens. Ele provê a seu sustento e não deseja vantagens. Todos nos lembramos daquela passagem lá do filme sobre o Chico Xavier, quando, num determinado momento, uma pessoa
que era muito conhecida do meio de televisão, essa pessoa foi lá no Chico e deu um relógio caríssimo, né? Vocês se lembram dessa cena lá no filme? Deu um relógio caríssimo. Inclusive, essa cena foi atribuída ao Clodovil, né? É uma história que é atribuída ao Clodovil, que o Clodovil Hernandes, né? Que foi um estilista muito famoso aqui no nosso país, já desencarnou já há algum tempo, né? Deve fazer uns 4 ou 5 anos, talvez um pouco mais. E ele presenteou o Chico com um relógio, esses relógios aí caríssimos, né, do tipo Rolex, alguma coisa assim. E aí mostra a cena que veio uma senhora humilde falando para ele: seu Chico, essa receita que você me deu, receita mediúnica, essa receita que o senhor me passou, eu acabo perdendo a hora, eu não consigo tomar direito no horário. Aí o Chico tirou o relógio do bolso e falou: olha, o seu problema está resolvido agora você tem um relógio. Você imagina, né, um relógio caríssimo desse, né? O médium, ele tem conduta honesta e exerce a caridade. Imagine vocês, né? Qual conduta, né, desonesta que nós podemos atribuir ao Chico, né? Em qual situação, né? Então, quer dizer, ele foi um exemplo vivo, permanente, praticamente o tempo todo. Ele cumpre o dever e não se anuncia. Cumpre o dever e não se anuncia. Eu sempre me lembro de uma história, uma outra passagem dele, em que uns amigos lá de uma determinada cidade, o Haroldo que conta essa história, né? Uma determinada cidade próxima de Pedro Leopoldo, porque ele ia de trem e ia voltar de trem. Aí esses amigos disseram: olha, Chico, a sua presença lá na inauguração da nossa casa espírita, tal dia, ela é imprescindível. Ela é imprescindível, né? E falou para ele que era muito importante que ele fosse e tal. Aí o Chico se preparou, né, na data lá, foi lá para a estação de trem, sentou-se no banquinho, esperando o horário do trem. Quem foi que apareceu? O Emmanuel apareceu. Ah, então quer dizer que o senhor se considera imprescindível? É por esse motivo que o senhor está indo lá na inauguração? Se fosse outra pessoa, né? Outra pessoa não ia dar ouvidos, né? O que ele fez? Voltou para casa, porque ele estava indo com esse sentimento, né? De que ele estava sendo, que ele estava se considerando muito importante. Então, por esse motivo que ele não foi para fazer pouco, não para não fazer pouco caso, né, do convite dos amigos. E isso, Marcelo, até desculpa interromper aí o seu comentário, mas isso é muito comum, né? O médium sim vai descer. Até porque ele é rodeado de pessoas, todo mundo quer conversar, Aí ele se envaidece, o orgulho começa a ressaltar, né? Não digo todos, né? Mas por isso que é o orar e vigiar, e pro médium ele tem que ser até maior. Porque ele pode se envaidecer com qualquer outra coisa, né? Até essa questão, eu já ouvi isso, não me lembro onde. Que quando eles vêm para uma missão, eles até pedem o missionário mesmo, que se era médium ou não, enfim, o missionário pede para não vir com beleza física muito boa, né? Aquela beleza física, porque a beleza física também seduz, facilita a vida das pessoas, abre portas, né? E a vida do médium, ela não é fácil, ela não pode ser fácil, é uma vida de benevolência, de sacrifício, como está dizendo aí, e andar na santidade. Imagina se o Mestre Jesus era belo, né? Pela própria carta ali, Públio Lentulus descreve, ele era belo, mas era o mestre, né? Ele está fora dessa questão aí é outra história, de sedução.
Mas para o médium... Você vai comparar Pelé com... né? Com Ribamar. Com o Ribamar, né? Tá certo. Não, mas né? E você vê que os missionários realmente, eu acho que eles até solicitam na programação de reencarnação uma beleza física não tão chamativa. Não tão chamativa, porque isso poderia prejudicá-lo nas questões... Lembrou do Padre Marcelo, que veio com uma beleza e ele fez de tudo para mudar o quadro, porque estava atrapalhando em vez de ajudar o porte físico dele. Sem dúvida. Aí o médium, seguindo esse roteiro, né, ele aceita a disciplina e pratica o bem. Qual que foi o contato quando ele teve com Emmanuel? Ele teve aquele contato, né? Disciplina. Você quer seguir o Evangelho? Você quer seguir a mediunidade junto com o Evangelho de Jesus? Aí o Chico pergunta para ele, o que eu devo fazer? Você deve seguir 3 recomendações. Qual a primeira? Disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina. E o interessante é que, apesar de repetir 3 vezes a mesma coisa, é que disciplina, ele repetiu por quê? Porque disciplina, são 3 níveis de disciplina. Então seria o nível material, né, do cumprimento do dever, do cumprimento dos horários, do cumprimento da pontualidade, da assiduidade. Isso é a parte material. Aí, o outro nível de disciplina é a reforma íntima que ele deveria fazer de maneira permanente de si próprio. E aí, lógico que entra o não se deixar envolver, né, com vaidade, com orgulho, com tirar proveito, né? E os terceiros níveis que vão se acumulando no nível, exatamente, de manter o estudo, exatamente, então, manter a exemplificação. Então, tudo isso são os níveis diferentes de disciplina. João, tem algum comentário aí que você gostaria? Não tem nada? Ah, beleza. O médium, seguindo esse roteiro, ele estuda sempre e não se promove. Estuda sempre e não se promove. Eu me lembro que teve uma ocasião, ainda, né, da história que nós estamos seguindo, a história do Chico, né? Que uma determinada pessoa, querendo aproveitar, né, de um momento de fraqueza lá do Chico, que está muito relacionado com aquele período em que teve aquela reportagem dos falsos repórteres estrangeiros, que eram 2 repórteres do Cruzeiro, que agora me fugiu o nome deles, né? Que foram lá fazer uma reportagem para fazer... O Davi Nasser é um, e o outro, eu me esqueci. É o Davi Nasser e o outro Jean Manzon, não é? Dá uma checadinha aí. É o Jean Manzon, que depois foi cineasta, né? Não sei se você lembra disso. O Jean Manzon e o Davi Nasser, eles eram repórteres daquela revista Cruzeiro, muito famosos, e eles eram verdadeiros ícones, né, de reportagem na época. E eles fizeram aquela reportagem que trouxe uma imagem muito negativa para o Chico, né? Inclusive tem uma foto do Chico na banheira, né? Que é uma coisa assim que ficou deu uma impressão muito negativa para ele. Muito bem. E além disso, um pouquinho antes, o sobrinho dele havia dito que os livros dele não eram psicografados coisa nenhuma, que ele obtinha as informações através de livros, através de outras informações, né? Quer dizer, não tem pé nem cabeça. Mesmo porque as informações que estavam contidas não eram encontradas em nenhum lugar. Aonde que ele ia tirar? Muito bem. Mas mesmo assim o Chico, naquela ocasião, ele compreendeu que o sobrinho era uma pessoa imatura, que ele perdoou o sobrinho,
que ele não quis aumentar o escândalo, e sempre tinha lá de plantão um repórter querendo entrevistar o Chico, e o Chico sempre se esquivou e deixou o tempo se encarregar de mostrar a verdade, né? E aí, nesse momento, né, nesse período, alguém comentou que o Chico, logo logo o Chico vai cair. Não sei se vocês se lembram disso. Aí o Chico, vocês lembram o que ele falou? Eu nunca me levantei. Nunca me levantei. É isso? Exatamente. Então eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Ou seja, ele nunca se considerou superior a ninguém. Pois não, João? Apesar de ser, né? Muito superior. Apesar de ser muito superior. E um ponto interessante que eu acho Porque para exercer a função que ele exerceu, ele tinha que ser um espírito muito superior. Não, absolutamente. E espírito, eu não tenho dúvida nenhuma, que certamente conviveu com o mestre, para ele executar de maneira brilhante como ele executou. Não, é que as pessoas que tiveram... Eu não tive esse prazer, né, de ter um contato assim, fisicamente. Espiritualmente, sim, direto, que eu vivo rezando para ele, eu sei que a gente sempre se encontra. Mas assim, fisicamente eu não tive a oportunidade. Mas quem teve esse prazer, né, de chegar perto do Chico e tal, sabe, sempre contam histórias maravilhosas. Então não é à toa, né? Essa questão não é à toa. Não, e assim, exatamente tudo, absolutamente tudo que ele fez, esse monte de livros aí que o Marcelo falou, né? Absolutamente todos doados, né? Quer dizer, sem tirar proveito, lucro, nem um tostão, né? Quer dizer, graças a Deus. Olha que maravilha, que exemplo, né? Grandeza. Exemplo de grandeza espiritual. Então, assim, é um privilégio, assim, pra gente, muito grande ter convivido, né? Termos sido contemporâneos de Chico. Olha que beleza, né, Guilherme? Contemporâneo de Chico. Pode botar isso no currículo, cara. Hora que levar para a espiritualidade lá, falar, ó, nós vivemos no mesmo país que o Chico, na mesma época. Nossa, eu vou colocar a primeira frase do meu currículo lá. É verdade. Muito bem. Nesse roteiro aí ele diz assim, não exige privilégios e não se melindra. Não exige privilégios e não se melindra. Eu até queria só comentar o quanto o Marcão puxou essa questão, você também, né, Marcelo? Quanto é importante a gente tirar o personalismo, né, da nossa atuação, né? Porque assim, igual eu sempre, né, falo da Dona Marta, eu sempre puxo esse assunto assim, é o seguinte: os trabalhos, né, em centros espíritas, os trabalhos que são realizados são trabalhos dos espíritos, são os espíritos que fazem. Nós vamos lá como colaboradores para a gente levar a nossa boa vontade, mas assim, quando a gente lê os livros de André Luiz, por exemplo, aquele Missionários da Luz, né, uma reunião de, né, vamos dizer, esclarecimento, de doutrinação de algum espírito, olha o preparo que tem, a mão de obra que dá para os espíritos para irem buscar o espírito que vai ser atendido, preparar todo o ambiente, limpar, etc. e tal. E a gente chega lá faltando, né, 5 minutos para encerrar o show, né, Marcelo? Como dizer. Aí quer ser o ator principal do negócio. Não é nada disso, não é nada disso. Então, assim, nós temos que tirar esse personalismo. A gente só tem que pedir para a gente atrapalhar o mínimo possível na nossa imperfeição, né, na nossa casca grossa, né, para a gente não atrapalhar o trabalho que os espíritos têm a fazer. E muitas vezes isso acontece tanto, exatamente por causa dessa, qual a palavra mesmo você usou aí, de tantos melindres, né, tantos melindres, tanto personalismo, as pessoas querem, às vezes, cria uma confusão tão grande por causa de nada, por causa de absolutamente nada, coisas tão desprezíveis, e aí acaba estragando trabalhos, vamos dizer, com um alcance espiritual sensacional, maravilhoso, que a gente não tem a mínima condição de entender hoje, e só por colocar a personalidade na frente, né, os melindres, acaba atrapalhando tudo. É muito impressionante, a gente precisa ter essa consciência aí, porque realmente esse negócio
é muito sério, em qualquer lugar, né? Isso é característica do ser humano, infelizmente. Só uma observação, Marcelo. Pois não? Na questão do melindre, né? Chico passou por isso, por uma questão de até humilhação, né? Dessa reportagem que quis, como se diz? Fugiu a palavra agora. Personificar, despersonificá-lo, né? Personalismo, né? Colocá-lo como uma pessoa que está enganando, uma pessoa que está enganando as pessoas, enfim, falsarem nesse sentido. Se ele se melindra com essa situação, e ele não se melindrou, é evidente que ele viu que as pessoas estão em aprendizado, essas pessoas que tentaram isso. Se ele se melindra, como é que seria os dias seguintes dele no centro espírita? Não, e isso aconteceu quando? Foi na década de 60, 70? Essa história do Chico? Foi lá no final dos anos 40 e início dos anos 50. Anos 50. Quantos anos vieram depois disso? Quase 70 anos, né? Quase, acho que isso aí, quase 70 anos. De obras belíssimas, e ele não se melindrou. Poderia ter ele falado assim, é assim, né? Então eu sou tudo isso, então, poxa, eu vou deixar o que eu estou fazendo, vou lá para minha casa. Não, vou cuidar da minha vida só. Vou cuidar da minha vida. Estou fazendo bem, ainda estou sendo levado, estou sendo tirado como isso. Não, ele simplesmente continuou. Ele foi um exemplo. Ele teve uma consciência muito grande, muito permanente da missão dele, né? Ele sempre teve essa consciência. Isso aí. Impressionante. Não, inclusive, só para complementar isso aí que você estava falando também, Marcão, porque muitas vezes, né, são os próprios inimigos da doutrina, né? Quer dizer, às vezes quem vai estar falando isso aí, fazendo, atacando, no caso lá, foram inimigos da doutrina, né? Quer dizer, às vezes algum espírito que não queria que acontecesse. Porque olha a transformação que o Chico promoveu, né? Olha a quantidade de luz que ele trouxe aqui para o nosso... Quantos adeptos ele juntou? Pois quantos espíritos iluminados, né? Quantos espíritos ele iluminou, ajudou, auxiliou. Imagina o quanto isso iria contra interesses das sombras, né? Então, assim, e aí na hora que irmãos nossos, em quaisquer situações que sejam, né? Em que são às vezes influenciados por algum irmão menos feliz, né? E aí a gente se melindra, né? E aí, porque o outro lá está influenciado, ou nós estamos sendo influenciados, né, muitas vezes, e aí podemos buscar, vamos dizer, atingir o outro e causar melindres também, quer dizer, então nós temos que estar muito atentos. E aquilo que o Marcão falou, a gente tem que estar sempre orando e vigiando, como o mestre nos recomendou, né? Olha, então, nesse roteiro, ele enfrenta obstáculos, né, o médium que está no mandato mediúnico. Ele enfrenta obstáculos e cultiva a oração. Ele mantém a vigilância e persevera na fé. Ele não perde a esperança e busca a humildade. Não garante mensagens e não promete curas. Olha só quantas mensagens, e ele nunca prometeu, né? Olha, o telefone só toca de lá para cá, né? Não é assim que ele falava? E quantas pessoas que ele curou, só que ele nunca prometeu curas para ninguém. Ele não falta à sinceridade e acredita no amor. Não esquece o perdão e respeita a opinião alheia. Respeitou a opinião do Valdo Vieira. O Valdo Vieira ficou anos com ele, não sei exatamente quanto tempo, mas ficou anos. Várias obras foram psicografadas, muitas do André Luiz, em parceria com o Valdo Vieira. Mas ele respeitou a opinião do Valdo quando o Valdo quis se desligar, se afastar do espiritismo, se afastar daquela tarefa, né, que ele teve com o Chico, né? E depois não retomou, né? Depois ele criou lá um negócio chamado de projecionismo e projeção da consciência e tal. Bem, aí termina assim essa mensagem: nem profissão, nem arte, nem talento. Olha só, a mediunidade não é profissão, não é arte, não é talento. Mandato mediúnico é missão.
É assim que a doutrina espírita vê a mediunidade. E se alguém não atende a esses requisitos, seguramente não é médium espírita. Então, não é talento, por isso que não pode ser cobrada. Não é arte e não é profissão. Foi tudo isso que falou, né? Legal. Que é o que ele fala no item 9, né? O próprio Kardec fala no item 9 do capítulo 26. Do Evangelho, exatamente. É exatamente o que ele fala. Podemos fazer a pausa? Vamos lá então, Guilherme. Vamos, Vitinho e Vanessa, história de Madalena, já que a gente falou no início, né?